Oi! Oi, 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 agora! Agora funciona, tá tudo conspirando, tudo bom, maravilhosa? Tudo ótimo, deixa eu ajustar aqui a altura. Ai, que bom estar aqui com você, Luísa. Que Oh, presente lindo! o presente é meu, obrigada a você, meu amor, gratidão por você estar aqui também. E eu tô super empolgada para nossa conversa, né? Eu acho que antes da gente conversar, o que que você acha da gente se apresentar, né? Você primeiro e depois eu. O que que você acha? E a gente vai falar do nosso encontro, como aconteceu, né? Acho lindo, acho lindo. Então, eu sou Brisa Angélica, eu sou consteladora sistêmica, sou terapeuta ocupacional há 18 anos, consteladora há 9 anos e sou mãe. Tenho 3 filhos vivos, tenho 4 estrelinhas, que inclusive hoje estavam todos na mesa do parabéns do papai da minha filhota, que está aqui visitando a gente. A gente colocou todas as estrelinhas na mesa, sentadinhos numa cadeira. E eu sou uma mulher que viaja o mundo, vamos dizer assim, né? Porque eu morei algum tempo em Curitiba, 15 anos, depois eu fui para Pernambuco, 8 anos, e agora eu transito entre Londres, Pernambuco, Curitiba, e eu sou paulista, de Taubaté, e conheci essa mulher maravilhosa em Londres, num samba de bamba. A gente se conheceu dançando, numa energia incrível, e depois disso a gente não se largou mais, né, Lu? Ai, maravilhosa, né? Eu acho que esses encontros, né, que não são ao acaso, né? Mas enfim, eu vou começar, maravilhosa, com umas perguntinhas para você, né? Ai, que delícia. Pode E eu também perguntar. vou. Ai, tem muita pergunta, né? E não, é engraçado também, gente, eu tenho que mencionar. A gente se encontrou em Londres, né, no Samba de Bamba, e essa primeira conversa era para ter sido gravado aqui num parque em Londres, mas tanta coisa estava acontecendo, e agora é online, mas tá ótimo, tá perfeito, tá como tinha que ser. Vamos lá. Verdade. Para começar, né? O que que você precisou deixar para trás para voltar para si mesma? Olha, é a primeira vez que eu precisei fazer esse processo, que foi o momento mais profundo, assim, foi eu tive que deixar um relacionamento. Eu tive que deixar um relacionamento e tive que deixar uma cidade, um estado. Foi quando eu fui para Pernambuco. Foi quando eu saí de Curitiba e fui para Pernambuco. O meu plano não era deixar as crianças, não era. Eles foram comigo, mas as circunstâncias, enfim, todas aquelas movimentações que acontecem, né, quando um movimento desse se dá, acabou nos colocando distante, mas eu sempre estive com eles, então a gente nunca perdeu a conexão, mas foi necessário esse movimento de deixar o território para trás, né? Que é um movimento que muitas mulheres que moram fora do Brasil acabam fazendo, né? O Brasil é tão grande que a gente faz isso dentro do Dentro próprio do Brasil, país, né? né? Mas quando você falou do teu projeto, eu me identifiquei muito como pessoa e como profissional, porque desde então eu comecei a lidar com esse tipo de situação, né, que as pessoas traziam e a gente percebe assim como a gente vai atraindo um perfil que tem uma história Meio que conectada com a ressoa com nossa. ele, né? Acaba ressoando, né, com a tua própria história, né? Exatamente. Então foi o território que eu tive que deixar e um relacionamento, né? Eu comecei uma nova vida em Pernambuco e lá eu consegui me reerguer como mulher, como pessoa, como profissional. Na verdade, a parte profissional foi, digamos, a que eu levei junto, porque eu já atendia online, então para algumas pessoas não fez muita diferença, né? Mas, até como profissional, eu me reinventei, porque eu estava ali sendo certificada numa nova categoria, né, como consteladora, então eu estreiei a minha
a minha carreira de constelação em Pernambuco. E Olha dali aí. eu viajei o Brasil todo, eu constelo, né, em João Pessoa, em Natal, em Pernambuco, Agora claro, em em São Londres, né? Paulo, Constelando em Londres agora Londres, também, né? exatamente, Londres, Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Então, todos esses lugares, né, já foram constelados. A gente já trabalhou constelação de pessoas presencialmente nesses lugares. Incrível. E eu acho que você mencionou também, Brisa, isso faz mais ou menos o que uns 8, 9 anos, né? Que você falou, Isso, vai fazer 9 em agosto, então 8 anos e meio. mais ou menos. Mas sabe uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, pegando a tua história? Geralmente essa volta, né? Também foi o meu caso. Geralmente é alguma ruptura, né? Alguma coisa que vem que a gente meio que não tem opção. Algumas pessoas falam, né, que é na dor ou no amor. No meu caso também foi na dor, né? A minha jornada de volta para mim começou mais ou menos na mesma época que você agora, quando você falou, eu pensei, caramba, era quando tudo começou a acontecer comigo também, 8 anos atrás, 9 anos atrás, assim, num período muito curto de tempo. Minha irmã, que era minha alma gêmea, faleceu, né? Depois de 2 anos, numa luta contra o câncer. Também ela morava aqui em Londres. E meu Uau, casamento acabou logo depois. Eu estava grávida, sabe? Assim, no meio da minha segunda gravidez. E foi tão uau, engraçado porque, para mim, o processo de volta, para mim, foi parar de buscar a validação fora de mim, né? Não é um relacionamento, não é uma situação. E uma série, quando eu falei, não, agora é hora de eu me reconstruir, né? Em termos de tudo, carreira, porque também eu vivia muito na sombra do meu ex-marido, né? Vamos para Nova York, vamos, né? Tudo era o marido, assim, e eu tinha completamente tirado o foco da minha pessoa, né? Dos meus sonhos. E quando eu comecei, uma série de coincidências começaram a acontecer, né? Assim que minha filha. sincronicidades. As sincronicidades começaram a acontecer. Assim que a minha filha, eu estava voltando da licença maternidade, minha filha estava o quê? Com uns 8 meses, né? Eu tinha que voltar para o trabalho. Eu fui visitar uma amiga, de repente, sabe aquele suspiro assim? Bali, vou para Bali. Peguei, foi meu primeiro retiro espiritual. E Ai, começou, né? Eu fui para beleza. Bali, isso foi o quê? 2017. E aí eu comecei, sabe, a meio que me reerguer, mas assim, essencialmente foi começar a construir, né, a minha casa dentro de mim, né? E na dor também, amiga, na dor. E uma coisa que eu ia te perguntar, né? Provavelmente a gente meio que já cobriu um pouco nessa primeira pergunta. É, quais foram os sinais, assim, que você percebeu que a tua alma te deu que era a hora de voltar? Olha, foi o sinal físico. Eu estava 15 quilos mais magra do que eu sou hoje. Quem me Nossa. conhece sabe que eu tenho um biotipo magro, mas eu estava 15 quilos mais magra que isso. Então, assim, eu olhava no espelho, eu achei que eu estava anoréxica, mas eu não estava evitando comer, eu não estava com uma questão ligada à minha estética, não era isso. Era uma questão totalmente anímica. O meu ânimo, a minha alma já não se identificava mais com aquele contexto, e foi a forma que o meu corpo se comunicou que eu precisava fazer alguma coisa. Então, quando eu me dei conta que eu estava 15 quilos mais magra, Nossa. eu realmente fechei os olhos e tudo que eu via era Pernambuco. Então, assim, eu sou uma grande encantada pela cultura popular, sempre, desde criança, assim, eu sou de uma terra, né, Taubaté, que é a terra do jongo, que é uma dança popular, e eu brincava de jongo quando tinha, assim, sem saber que tinha esse nome, né? Depois eu descobri o que que era, mas
em Curitiba eu fazia parte do maracatu, roda de ciranda, adorava o forró, dançar forró, sempre gostei muito de danças brasileiras. E eu fechava os olhos, eu via o frevo, eu via o maracatu, eu via Pernambuco, e eu não tive dúvidas que realmente era para lá que eu tinha que ir. Consegui aprovar um projeto no Instituto Federal de Pernambuco, que na época eu trabalhava com comunidades tradicionais, trabalhei mais de 10 anos, na verdade, mais de 15 anos numa comunidade do Vale do Ribeira, no Paraná, quilombola, com extensão universitária pela Universidade Federal do Paraná e pelo Ministério Público. E por meio desses projetos eu consegui escrever um projeto em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco, foi aprovado e aí foi o meu álibi para ir para lá. Porque eu precisava de um motivo, né? Eu precisava, como que eu vou para lá do nada, Como né? é que eu vou E para aí Pernambuco? Aí você, né, meio que as coisas aconteceram, né? foi, as coisas aconteceram, as Aconteceram. sincronicidades, né? As sincronicidades aconteceram. E tão bacana você falar isso. Brisa, também, vou conectar com a minha história também, né? Você falou aí da perda do peso. No meu caso, né, desde então, quando eu comecei essa volta para mim, né? Começou tipo assim, numa esfera de relacionamentos, né? Depois passou essa minha mudança, essa minha transição de carreira mega, né? Foi mais por causa também da parte de trabalho e meu corpo também gritou, o burnout tava assim, eu comecei a ter ataque de pânico para entrar no metrô aqui em Londres, indo para o escritório, porque eu estava num ambiente tão pesado, com tanta. Tava tão tóxico, sabe? Assim, ataque de pânico. Eu lembro até que foi um Natal. Gente, eu fui para o Brasil, sabe assim, 2 semanas, e fui fazer umas massagens, assim, eu toda travada. Eu tava até com medo de entrar no avião, né? Uma pessoa que basicamente nasceu no avião com medo, mas assim, é uma forma, né, da nossa alma falar, sai, né? Parece que te coloca, te puxa assim para um, sei lá, para um beco, né? Meio que um abismo e vai, né? Se você ainda tá se Uau, meio que se você ainda tá se segurando na pontinha, bum, né? Mas aí também foi quando eu notei essa meu último. E é engraçado também, eu acho que a gente tem várias perguntas, né? Mas falando isso, né? É engraçado que tem esse abismo, né? Dói muito, mas era o que a gente precisava, né? A gente vê, caramba, depois você olha para trás, como é que eu passei por isso? Na hora é muito difícil, mas daí você olha com muita gratidão, né? Que você realmente precisava daquele fundo do poço para voltar com tudo, né? exatamente, exatamente. E até para a gente poder dar valor ao que chegava na sequência, né? Porque se a gente não toca esse fundo do poço, a gente recebe algumas bênçãos e elas passam por nós e às vezes a gente não tem olhos para ver. E quando a gente Verdade. toma uma decisão, né, diante do que a gente está vivendo, aí a gente começa a reconhecer as bênçãos. Enquanto a gente está só sentindo, só naquele, como se fosse numa inércia de lugar ali, a gente está se mexendo, mas numa passividade, porque a gente não tem esse impulso para fazer algo, né? A gente não sabe para onde ir. O que aparece de bênção passa. Agora, quando a gente escolhe, eu vou sair dessa situação, eu vou agir. Então, a partir dali, todas as bênçãos que chegam, a gente tem olhos para ver, né? E por isso que eu achei tão interessante a sua proposta e a gente se encaixou tão bem, porque eu trabalho justamente com essa parte de a gente conseguir localizar onde que está a estagnação, né? Numa varredura. E o que você faz é justamente trazer de volta para si essa mulher que está numa situação que muitas vezes uma mão estendida é tudo, né? E aí você podendo estender essa mão, ela pode escolher o que vai fazer.
depois de tudo que ela encontrar junto com você, né? Então, eu achei muito lindo, porque, assim, tudo que eu queria naquele momento era uma mão estendida. Tudo que eu queria era uma mão estendida. Então, você trazendo essa mão para essas mulheres, você me contempla numa parte que precisou disso um tempo atrás e me traz uma alegria de saber que você existe, que tem mulheres que podem se beneficiar disso. É muito gostoso. E saber que eu posso também participar, né? Contribuir é uma realização, porque depois que eu superei toda essa situação extrema, né, como eu chamo, que foi passado, eu quero ajudar, eu quero ajudar, porque era tudo que eu queria, era uma mão estendida. E sabe uma coisa que você está falando que eu acho que é tão lindo também, né? Tanto no teu caminho como o meu, tem muitas conexões, claro, não é à toa que a gente se encontrou, mas e a gente vê que o que que a gente teve que passar, né, para depois você ser capaz de você estender essa mão, né? Que basicamente assim o que a gente ajuda as pessoas a curarem é porque a gente já curou na gente de uma forma também, né? E é interessante Exatamente. porque até nessa conexão de você, né, no teu exílio geográfico, né, aí no Brasil, né, agora nessa conexão Brasil-Londres e muitas das minhas clientes também que são expatriadas, né, que estão aqui né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em outros lugares do mundo. E eu acho que o exílio geográfico traz outra nuance, né, para esse processo. E como é que você acha, Sim. assim, Brisa, no teu caso, assim, que tu vê também com pessoas que você trabalhou aí em várias localizações, também localidades, localizações, eu não sei nem como é que se fala direito, que você trabalhou. Como é que esse exílio geográfico, assim, na tua opinião, como é que impacta a relação com a nossa verdade, com a nossa própria verdade? Eu sinto que o exílio geográfico, ele faz a gente se olhar, porque a gente não tem mais para onde fugir. A gente já fugiu, vamos dizer assim, por mais que a gente pode não chamar de fuga, tá? Porque eu sinto assim, eu não fugi, eu não fugi. Mas esse termo fuga, nesse momento, ele é interessante para a gente entender que a gente se isolou, que a gente teve que fazer um movimento de isolamento para poder se encontrar, para poder se enxergar e entender o que estava acontecendo ali dentro, né? Então, eu sinto que até constelando muitas mulheres e testemunhando muitas vidas, que o exílio geográfico ele faz com que a gente não tenha mais para onde fugir. E aí a gente se olha, a gente se vê, e aí a gente reconhece as nossas dores, a gente reconhece as nossas bênçãos, as nossas conquistas, e a gente escolhe o que fazer com tudo isso. Então, é uma forma também da gente sair de alguma máscara que de repente ficou ali por algum motivo perpetuando na nossa vida e que a gente não faz mais sentido, a gente não quer mais. Então, o exílio, ele ajuda a gente a tirar todas as máscaras que a gente poderia ter até o momento e que não faz sentido seguir conosco, né? Então, é uma forma também de se despir para si mesma, né? Concordo, 100%. Eu acho que, assim, casos, né, por exemplo, quando é involuntário, é o exílio involuntário, talvez sua família tenha sido transferida, guerra, alguma tragédia, né? Tudo bem, é uma situação, você ficar Isso. ali na bolha. Mas, Uhum. lidando muito com expatriadas e eu mesmo, sempre tendo sido uma buscadora, tem aquela busca por alguma coisa que já não está na tua zona de conforto, né? Como você falou, você já fugiu, né? É, e eu acho que quando a gente está fora da zona de conforto, realmente tudo fala mais alto. Ah, sim, mas também tem, eu acho que também tem duas opções que eu vejo assim trabalhando com expatriadas, né? O que eu Certo. acompanho também. Tem as expatriadas que elas interagem com a cultura local, né? Elas
conseguem, como é que que eu diria? Conseguem se estabelecer, mas também tem as expatriadas que acabam ficando, né, por exemplo, na comunidade só brasileira. E como é importante você conseguir fazer essa conexão para você entender, né, as nuances do lugar, as nuances da nova cultura, a questão da língua também, né, que é muito importante. Mas no final das contas, mesmo em outro idioma, você não dá para você mentir para si mesma, né? Exato. A Não gente dá. volta, não dá. A gente volta lá para para a fase do desenvolvimento inicial, como se a gente tivesse zero aninhos, né? No sentido de que de 0 a 1 anos a gente aprende a andar, de 1 a 2 a falar, e de 2 a 3 a raciocinar com mais complexidade, né? Então, andar, falar e pensar, né? Que é o caminho que várias ciências de desenvolvimento falam sobre isso, né? E quando a gente sai da nossa zona de conforto, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso território, a gente tem que aprender a andar no território, a gente tem que aprender a falar a língua do novo território e a gente tem que aprender a interagir, a entender a cultura local, né? Então, andar, falar e pensar. Então, esse processo, para algumas mulheres, é muito longo. Então, essas que ficam muito dentro de si, ainda estão ali no processo de dominar aquele território, andar pelo território, mas ainda não consegue falar, porque ainda não tem o idioma fluente, ainda não tem uma eloquência para se colocar, para se abrir, né, para perguntar, para errar, porque quando a gente se abre para falar, a gente erra. Então a gente tem que ter essa É bem sair abertura. também de novo da zona de conforto, né? Eu falo para todo mundo, olha, tem que ser cara de pau, se colocar lá fora e de novo volta para a validação interior sua, né? De não estar nem aí se alguém vai consertar, corrigir ou vai achar isso ou aquilo, não, né? Porque se você não colocar a cara também, né, não vai fazer nenhum progresso, né? Também tem essa questão. E outra coisa que eu ia te Exatamente. falar, a gente está falando de exílio geográfico, né? Na versão expatriada, mas claro, nós somos mulheres, né? Nós somos mulheres e eu acho que no mundo que a gente vive ainda, né, tem muitas caixinhas, né, que a gente tem que se encaixar, né? Assim, tipo assim, você tem que ser a mãe, carregar o mundo nas costas, e se você não fizer tudo, e, né, não tem aquela coisa de estar sempre se sentindo culpada, que eu acho que também, eu acho que uma das razões pelo que o De Volta a Mim nasceu também por conta disso, que eu tenho muitas clientes, né, até mesmo no meu círculo, né, estando fora do Brasil tanto tempo, né, e principalmente, né, você está fora do Brasil, de vez em quando você não tem uma estrutura familiar para ajudar com a família, né, e até mesmo aqui na Inglaterra, o que é muito comum geralmente, eu acho que na Inglaterra é muito mais comum do que no Brasil. A mãe fica em casa, né, cuidando dos filhos, porque o custo do childcare é tão alto, né, para você ter alguém para te ajudar, que as mulheres acabam saindo do mercado de trabalho, ficam em casa. Aí, de repente, os anos passam, né? Sacrifica tudo, tá ali, né? Mas aí a conta chega, né? Porque eu acho que essa mentalidade, né? Eu sei que foi Dia das Mães agora, Feliz Dia das Mães, mas essa mentalidade de você se colocar como salvadora da pátria, que você tem que fazer tudo antes, né? Que você não pode colocar a máscara de oxigênio em você. Como é que você vê esse exílio? Não geográfico, mas o exílio. De uma forma, um exílio emocional, talvez um exílio de De sonhos, né? relações, Talvez de né? sonhos, relações. Como é que você vê isso, Brisa, também? Assim, o que que você acha? Assim, também nesse teu trabalho como terapeuta, né? Com muita conexão com mulheres. O que que você vê? O que que você acha? Olha, é muito interessante você trazer esse tema, porque hoje eu fiz um atendimento justamente nesse tema que trouxe assim um pranto que não é só de uma mulher,
são de muitas mulheres. Porque quando uma mulher escolhe seguir a maternagem, escolhe ser mãe, ela está falando não para muita coisa. E muitas vezes essa escolha, ela coloca muitas outras escolhas que essa mulher tem dentro dela numa caixinha ali, numa gavetinha, que ela não sabe quando que ela vai poder abrir. Ela não sabe quando que ela vai fazer aquele curso de teatro que ela sempre sonhou, que ela vai realizar aquele sonho. E muitas vezes ela vai viver sonhando, mas ela vai cumprir esse papel de mãe. Então, quando a gente fala de mulheres que estão reclusas dentro do seu próprio ecossistema que foi formado com a família, né, com os filhos, a gente também está falando de uma reclusão que pode custar muito caro emocionalmente para essa mulher se ela não conseguir abrir espaço para estar de volta a ela, né? Novamente o de volta a mim, que se aplica, né, a várias condições. Então, no momento que ela consegue sair daquela bolha criada de rotina, de atividades, de demandas, que ela consegue suportar não fazer algo. Hoje eu não vou mexer com roupa, eu vou mexer com roupa só toda sexta-feira. E Hoje a eu vou fazer casa um que. tempo para mim, eu vou fazer uma Exato, caminhada, vou sair para um isso, chá, um café, né? exato. Então, assim, a partir do momento que ela deixa de exigir todo aquele desempenho e abre espaço para que ela seja ela também no mundo, não só dentro de casa, aí com certeza ela vai estar mais presente dentro de casa. Deixa eu contar uma coisa, olha, no primeiro ano que eu morei em Pernambuco, os meus filhos, eles passaram só algumas semanas comigo em Pernambuco, morando comigo, num condomínio clube, muito gostoso, eles amaram, mas aí, enfim, aconteceu todo um movimento de eles voltarem para Curitiba, e eu realmente levantei a bandeira da paz, assim, eu aceitei tudo que chegou, não tinha nem força, na verdade, 15 quilos mais magra, eu só queria paz. E aí, quando terminou o ano, eu estava em Curitiba caminhando com os meus filhos, encontrei uma amiga na feira do Lago da Ordem, que é uma feira bem popular que tem todo domingo, mais de 3 quilômetros de artesanato, e o pessoal compra coisas para casa, presentes. Eu estava lá e eu sabia que eu ia encontrar pessoas conhecidas, também estava com saudade de algumas, né, de encontrar pessoas. Então, eu conversando com uma amiga, e aí eu falei para ela: olha, esse ano está sendo o melhor ano da minha vida. Nesse momento, para mim, está sendo o melhor ano da minha vida, porque está sendo o ano da minha liberdade. Eu não estou chorando mais. E eu achando que o meu filho mais velho estava conversando, porque ele estava conversando com os amiguinhos que estavam ali também. De repente, ele falou: mamãe, o meu também. Eu falei: teu o quê? Dele, meu ano também foi o melhor esse ano. Eu falei: é mesmo, filho, por quê? Aí ele falou assim: porque agora eu tenho uma mãe feliz e de Hum, férias todos os meses comigo. isso é E aí, quando ele lindo. falou isso, desconstruiu toda a, todo o cenário que foi criado na minha memória de que eu estava longe deles. Porque, na verdade, eu estava inteira quando eu estava junto. Inteira. E Porque ele sente, existem tá vendo? muitas mães. Reverbera, né, Brisa, né? Exatamente. Tem muita mãe que está presente, mas que está longe, a cabeça está lá longe, ela queria estar fazendo outra coisa, Coisa. ou a dor está tão grande. Então, a gente poder dar vazão a isso que tem dentro da gente, a gente se olhar, respeitar, reconhecer o que que eu quero, o que que eu sonho, não invalidar isso, porque a invalidação começa conosco. Quem Conosco. permite
uma anulação, uma invalidação, somos nós, a gente que abre a porta para isso acontecer. E nós somos a primeira a nos invalidar. E daí, quando isso acontece, é sistêmico, onde passa boi, passa boiada. Eu me invalidei, eu me permiti me invalidar, então, sistemicamente, eu já estou permitindo que as outras pessoas também me invalidem. Eu já estou permitindo que o marido esqueça de me chamar para jantares da empresa, enfim, qual realidade for de cada mulher, mas essa invalidação é como se fosse um cheiro que as pessoas vão sentindo e elas vão corroborando com aquilo. É como se fosse um maestro que está mostrando, é assim que essa orquestra aqui toca. Agora, no momento que a gente sai desse lugar de invalidação, naturalmente todos voltam a enxergar. E uma coisa muito interessante que aconteceu, Lu, depois que eu fui para Pernambuco e que eu me reencontrei comigo mesma, muitas pessoas que sabiam que eu tinha acabado de me formar em constelação de Curitiba, começaram a me procurar para se constelar. E para mim era tão estranho que eu pensava assim, nossa, mas essa pessoa, ela sabe que eu passei por um momento extremo da vida, ela sabe que eu vivi uma situação que naquele momento eu estava um pouco ainda assimilando, né, tudo aquilo, gerava uma certa um desconforto de falar sobre o assunto, e as pessoas me procurando. E aí eu perguntava, depois da constelação, mas por que que você escolheu fazer comigo? E a resposta normalmente era, porque eu achei você muito forte. Então, às vezes, a gente está se achando tão fraco, tão sem peso, e na verdade, para quem está vendo, o movimento está sendo extremamente forte. Então, às vezes, a gente reconhece a nossa força pelo que o outro está trazendo de reconhecimento para nós. Mas por quê? Porque a gente escolheu sair da invalidação. Eu acho tão interessante você trazer isso, né? Porque quando a mãe, ela se invalida, ela achando que ela fazendo tudo, a criança tá vendo, como você falou, já vai pro próximo relacionamento, é o menino que vai estar acostumado a ver uma mãe daquele jeito, desistindo de todos os sonhos dela no próximo relacionamento dele. E a mesma coisa com a menina, né? E para mim, eu acho que ressoa muito também, porque né, desde esse primeiro momento que eu embarquei para o meu retiro espiritual, daí eu divido custódia, eu tenho meus filhos metade do tempo. Então, meus filhos já sabem, mamãe tem o retiro dela, tá indo para a Índia, tá indo para onde for no mundo para cuidar dela, né, para colocar a máscara de oxigênio dela. E eu acho lindo, eu tenho o maior orgulho. Mas eu falo para minha filha, né, uma vez eu perguntei para ela, quem é sua melhor amiga? Mamãe, eu sou minha melhor amiga, né? Porque se a gente não olha para a gente não, como você falou, a gente não olha, a gente não se valoriza, a gente não se coloca em primeiro lugar, nossos sonhos, a máscara de oxigênio mesmo do avião, ninguém faz. Eu acho que quando, né, teu trabalho também, né, uma mulher se cura, faz isso, né, cura todas, né, que vieram antes, que vêm depois. E eu acho assim, eu sou super apaixonada porque por esse tópico também, eu acho que no caso de nós duas, né, é um pouco da nossa história, né, de volta a mim não tá aí à toa, né, de volta a mim, mas assim, uma Sim, coisa que eu falo bastante, que eu reitero bastante também, né, quando eu tô postando, é o tempo para você. Você não tem que carregar o mundo. Eu sei que, claro, o Brasil, situações, né, a maioria das mulheres das casas de família, sei lá, das famílias no Brasil, né, a maioria são mulheres que são cabeça da família. No meu caso, assim, claro, eu tenho sorte também porque meu ex-marido é de uma cultura diferente, né? Uma cultura que realmente faz tudo. que bom. Mas essa conversa que tem que se ter para a gente sair dessa, né? Para a gente aí continuar avançando, que no final das contas também você fica em casa, você desiste dos seus sonhos, você fica numa gaiola, você fica Com numa certeza. vida, você está vivendo uma vida que você não tem condição de bancar, né? Que nem eu escutei alguém bem famoso falando, né? Que não gera receita, né? Só ficar em casa não gera receita, né? Exatamente. É isso. Exatamente. E chega uma hora que fica insustentável e o corpo vai gritar, a conta vai chegar de alguma Chegar. forma e a gente vai precisar fazer novas escolhas, né? E a escolha de estar de volta em si, muitas vezes pode parecer dolorida, mas depois a gente vai ver que era tudo que a gente mais queria,
né? Porque esse encontro com a nossa verdade, com o nosso propósito, com os nossos sonhos, reconhecendo as nossas fraquezas, porque muitas vezes a gente se coloca como forte e às vezes a gente precisa viver o exílio para assumir nossa fraqueza, porque a gente não tem condições naquele momento de ser fraca na frente de todo mundo. Então, essa proteção, se proteger para se despir, né? Se despir para se ver, para chorar, para se colocar num novo lugar, numa nova carreira, para viver um sonho. Esse é um processo de reencontro, é um processo de é, tomar a vida nas suas mãos, né? Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Qual é o conselho que você daria para uma mulher que se sente perdida ou desconectada da própria essência? O que mais você vai adicionar, Brizinha? Porque é basicamente o que você falou, né? O olhar para dentro, né? Esse exílio Exatamente. aí, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Lá em Pernambuco, eu morei em vários lugares, né? Eu morei em Piedade, morei no Pinas, Setúbal, morei no Curado, morei em Aldeia, morei em Maria Farinha, em Olinda. Quando eu morei em Setúbal, eu dividi, foi a única casa que eu dividi com uma pessoa, porque eu ainda não era mãe, né, da Brisa. Aliás, eu já tinha dois filhos, mas eles estavam em Curitiba, não tinha uma filha pernambucana ainda. Ai, agora o sol aqui ficou forte, deixa eu virar. E aí, essa pessoa com quem eu dividi a casa, ela, ela tinha um pôster na casa que falava assim: eu gosto de histórias de mulheres que salvaram, que conseguiram se salvar a si mesmas. E aí eu olhava aquele post, me dava um pouco de estranheza, porque na época eu estava me salvando, mas eu contei com muitas pessoas, eu contei com muita ajuda. Eu não fiz isso sozinha, não fiz e não faria. Então, o meu conselho é: peça ajuda, porque muitas vezes para a gente se voltar para nós, a gente precisa fazer uma força muito grande para conseguir ver, né? Tem um conto do Saramago que o filho olha para o mar pela primeira vez e ele fala assim: papai, me ajuda a ver. E é mais ou menos isso. Peça ajuda para se ver, porque às vezes a gente não vai conseguir dar conta de tudo que a gente está vendo. Então, esse trabalho que a Luísa está trazendo, né, de volta a si, o trabalho que eu faço como consteladora, é um trabalho de ajuda para se ver, porque muitas vezes a gente vai se deparar com cenários devastados e que a gente não sabe o que fazer com eles. Então, além de tudo isso, né, além de se permitir ficar despida para si mesma, quando chegar a hora de pedir ajuda, peça. E por isso que eu acho tão lindo esse trabalho que a gente faz, porque na época eu não sabia para quem pedir ajuda. A ajuda chegou, graças. Inclusive, eu posso citar o nome de uma grande profissional que me ofereceu um trabalho incrível, chamada Ana Morita, o nome dela. Ela apareceu como um anjo, assim, ela falou: Brisa, eu fiquei sabendo da tua história, eu fiquei sabendo que você foi para Pernambuco, eu quero te oferecer tantas sessões de terapia e tal. Eu falei: eu quero. E eu fiz esse trabalho com a Ana. Nossa, olha, Ana Morita, Gratidão, né? gratidão Maravilhosa. infinita. Até Eu, rimou, né? Ana Morita, gratidão infinita. infinita. E você falando isso também, eu estava lembrando nos meus dias mais nebulosos, né? Com tanto lidando com luto, lidando com, né, final de casamento, grávida. Eu também aqui, eu tive counseling. E olha que coisa interessante. Foi durante essas sessões, foi a primeira vez que a counselor falou para mim, você tem que ler esse livro. Adivinha que livro? Mulheres que Correm com Lobos. E olha como as sincronicidades são. Me deu esse livro, eu comecei a ler aquele livro, todo mundo sabe, né? Tem uma magia. E depois, assim, quando eu comecei minha caminhada espiritual, né, de retiro, gente, eu fiz, né, comer, rezar e amar também, né? Eu fui algumas vezes para a Índia, comecei em Bali, e foi quando as coisas começaram a acontecer. E nessa época também eu tive na Itália várias vezes durante esse tempo.
tem uns livros, né? Ou é ajuda, sempre aparecem esses anjos, no caso da tua Ana, essa, né, que meio que vem assim te entregar uma mensagem. Por isso que eu acho que é super importante também a gente se voltar para dentro para escutar os sinais, né? De vez em quando é difícil, mas os sinais estão ao nosso redor o tempo todo. E eu acho que o por isso tempo que a todo. presença é importante. Eu ia te perguntar, Brisa. A gente tá quase chegando ao fim, porque a gente podia ficar aqui o dia todinho, né? A gente fala pra caramba, enfim. Ai, A nossa, gente ama olha, conversar, sabe? eu E tô amando essa conversa. Eu só essa saí ali do meu escritóriozinho, porque o sol tá muito forte tá agora, forte. mas assim, tá sendo um alívio falar disso, porque é um assunto que desde que eu vivi toda essa trajetória de volta para mim, eu me coloquei num lugar de servir mulheres nessa situação, né? E já servi muito e falo com muito amor sobre isso, porque não tem que se salvar sozinha. Eu fui contra aquele post. Eu olhei o pôster, né? Eu olhei, não, que isso, mulheres que salvam sozinhas, mas se elas estão vulneráveis, se elas estão magras, fracas, uma mão estendida Com é certeza. Tem que merecida uma sim. rede, eu acho que uma rede de Uma rede. apoio. Eu tenho uma família aqui, eu tenho minha família de amigas que viveram tudo comigo, realmente, que me ajudaram a sair do poço. E eu acho que também no contexto de expatriada, super importante, né, ter essa rede, já que você também não tem família. Eu acho também que é super importante, mas a gente não pode delegar tudo também. Isso é fato. Não, A gente não pode exatamente. delegar tudo, é um trabalho árduo, né? Que eu acho que necessita de muito ancoramento. Não dá para delegar tudo, tem que fazer para atravessar a escuridão. Não é fácil, mas tem que ser feito, Não, né? Né? Também ficar no exato. quentinho. Se você quer ir para frente, viver uma vida com propósito, é essencial. Quais são as, assim, para você? Eu sei que você é super envolvida culturalmente com a música, tocando lá os instrumentos, a parte de dança. Quais são as práticas que te ancoram no agora, assim, Brisa, e que você tem assim meio que os suspiros, a intuição, a guiança? O que que te traz para o Olha, presente? escrita matinal, que é algo assim que eu não faço toda manhã porque eu não tenho ainda essa disciplina, mas eu vou dizer para você que eu faço 4 manhãs por semana, sabe? De escrever de manhã, assim, de acordar, tomar aquela água, tomar uma garrafinha inteira de água e escrever, sabe? Não abrir celular, Uau. não deixar nenhuma informação externa chegar, simplesmente fazer uns minutinhos ali de meditação e escrever. E não escrever algo que tem alguma finalidade, não. Escrever, simplesmente escrever. E aí, num dia, Recomenda um você livro, vai se ver. recomenda a Bíblia, que a gente ama. Pode recomendar, né? Que eu acho que né, é uma dica bem maravilhosa. Então, a escrita, ela sempre vai preceder a leitura. Para a gente poder ler, é importante que a gente já tenha colocado alguma coisa no papel, para a gente se ouvir antes de ler. Então, Mulheres que Correm com Lobos, né? Essa Bíblia maravilhosa, feminina, ela também é super recomendada. Eu sinto que quando a gente pode utilizar um livro como oráculo, porque para mim ele é um oráculo. Ele é um Eu oráculo, abro ele, completamente. eu abro esse livro e vejo qual é o capítulo que ele abriu e leio aquele capítulo inteiro. E é incrível como esse capítulo dialoga. Ah, Patrícia, linda. Ela é Então, maravilhosa. Pati, conta, Brisinha, desculpa. imagina. Então, assim, a gente poder primeiro se escutar, depois escutar quem a gente escolhe ouvir, como Clarissa Pinkola Estes, né, que é a Como é que autora de fala? Agora, Mulheres que Correm com Lobo. como é que fala em português o da Julia Cameron?
que você, como é que a gente fala? Caminho do artista. É o caminho do artista também, que é esse que eu ia falar também, que é, eu Ah, também, né, tenho, sim, faço, então, esse que eu tava falando, né, que é incrível, mas eu sim, discordo e também, e isso. eu acho também uma coisa que eu acho, também eu sou muito de escrever, eu tenho um diário minha vida toda, eu gosto muito de lápis, porque eu acho que vai a energia, vai fluindo, e para mim, assim, também, o que é muito importante, eu sou uma pessoa, eu sou, né, canceriana, peixes e peixes, então muito aquática, eu tenho que me aterrar, sabe? Assim, eu tenho que estar aterrada. Para mim, eu gosto de estar perto da natureza e yoga. Eu não vivo sem yoga, porque senão eu não funciono, né? Yoga, natureza, meditação e escrever, super importante, né? Perfeito, perfeito, E bater papo e perfeito. falar, porque, né, falando, se comunicando, né? Isso. E a gente tá. Agora, olha, uma Conta. recomendação assim de um, digamos, um Dharma Express, vamos chamar assim, é soltar o corpo. Soltar. É dar aquela. Deixa eu ver se eu consigo parar a câmera aqui. Dar aquela soltada mesmo, né? Eu tenho um ritual que eu faço com o corpo matinal, que é de eu chamo de arredondamento das articulações, mas na verdade esse ritual ele é o alinhamento dos meridianos da medicina chinesa, né? Que começa dos pés e vai até a cabeça. Aí depois disso, se der tempo de fazer um ashtanga, né? Se der tempo de fazer um outro trabalho, mas esse trabalho aqui da gente se colocar, sabe? Tremendo mesmo, se soltando, isso aqui ajuda muito. Por quê? Porque às vezes a gente está parado, a gente está estagnado ali, a gente está no celular, está no computador, ou está com alguma questão mental. E se a gente não para soltar, para se mexer, para chacoalhar, a gente fica com energia estática, parada no corpo. Então, colocar os pés na terra, Caramba. dar aquela sacudida, isso ajuda muito e é uma coisa tão simples, é tão simples. E a gente se permitir isso diariamente, né? Eu vou fazer isso, eu não fiz isso hoje ainda, vou fazer. Aqui em Curitiba tem uma grama aqui no condomínio que sempre eu tô lá, às vezes Tá lá aparece por alguém, eu lá. só dou uma cenada assim para a pessoa, eita, eu não ligo do que pensam de mim, porque eu fico pensando, gente, a vida é muito curta para a gente ficar pensando o que, que os outros estão pensando da gente, Com né? Depois que a certeza. gente volta para a gente, né, Lu, a gente Eu já não acho tem que mais tempo para pensar nisso. Pois, ai, não, o caminho de volta para si não tem validação externa, não, é interna. É isso, sabe? Que essa validação interna é que acaba com síndrome de impostor e etc, né? Que a gente acaba lidando muito do lado da mulher. A gente vai fazer quase uma hora. Eu tenho uma pergunta final. A gente ia ficar aqui o dia todo, né? Mas eu, né, Ai, que tenho uma pergunta delícia, tá final para muito bom. você. Primeira de muitas. Passa. Vamos lá. Se você pudesse sussurrar algo para a tua versão aí de 5 anos atrás, o que que seria? Acredita. Acredite em você e acredite nas sincronicidades que chegarem até você. Acredite. Eu também, se eu pudesse ir para a Luísa de 5 anos atrás, confia, solta, né? O Uhum. medo não é o fim, não, né? De vez em quando é só a curva, né? Antes do milagre. E outras, hoje eu fui para meditação hoje de manhã, né? Senti sua falta. E eu Ai, que adoro que tem, delícia. assim que a gente chega, tem uma. Eu nem tirei foto, mas toda vez eu falo, eu vou tirar foto. Nós somos os nossos maiores inimigos, né? O maior obstáculo é a gente. Então, assim. Lembrar disso, né? A validação não está lá, tá tudo dentro, né? A gente é a nossa medicina, tá tudo aqui. E só depende da gente, né? É Também, né? verdade. Tem que ter vontade, né? É um trabalho a ser Exatamente. feito, voltar para si, mas estamos aqui para guiá-las, né? Ó, beijo, Contem Pati com a gente. amada, né? Pois é, Brizinha. Nossa, é isso. Ai, Nossa, que e vou falar um pouquinho delícia. mais. Pois é, gente, só para, né, dar o wrap-up, porque a gente já está 1 hora. Se deixar, a gente fica aqui 2. Mas deem Sim, uma olhada, tem maiores informações na estrutura do programa. Se você for no link da bio, tá lá. De volta a mim, como é que funciona.
o programa e nós estaríamos encantados de ter vocês aí para a gente auxiliar nessa jornada de volta, né? Que é super, vale super a pena, né, Brisa? Com certeza, eu estarei fazendo aqui um trabalho com vocês de constelação de varredura, né, junto com a Lu. Então, esse trabalho que ela está guiando, esse caminho, esse passo a passo, em algum momento ali vocês vão se encontrar comigo e vai ser com muito prazer. Foi assim realmente um encontro de almas que aconteceu e quando a gente percebeu esse alinhamento e percebeu essa sincronicidade, esse presente, a gente escolheu partilhar com vocês. Então Oh, não é à toa que a gente está aqui, não é à toa que você está aqui, não é à toa que você que está assistindo essa live gravada ao vivo, nada é à toa. A gente sabe que cada passo a gente vai abrindo novos espaços e novos caminhos para que a gente possa trilhar em direção à nossa verdade, né? Então, eu espero estar na reta da tua verdade, porque foi assim que eu me encontrei comigo e que eu voltei de volta para mim, né? Então, aqui junto com a Lu, é um prazer poder auxiliar esse percurso a todas que sentirem o chamado. é um chamado. Você disse muito, de uma forma muito linda e poética, é um chamado, e também eu concordo 100%, né? O caminho se faz caminhando, né? Mas é só começar, bota um pezinho na frente, né? Né? Um pezinho, um de cada vez, né? Mas é um caminho que pode ser trilhado também com muito, né? Com muita graça, com muito amor, né? Com muita resiliência e, de novo, tá tudo dentro da gente, né? De volta a mim. Oh, Exatamente. maravilhosa! Ai, que Brisa, linda! gratidão infinita. Primeira de muitas. Já estou com saudades de vocês. Londres hoje está super frio, estava super quente ontem. Hoje já tá eu de jumper assim, né? Já está super frio. É Mas, mesmo. exato. Mas vamos ver agora se esse final de semana fica um pouquinho mais tranquilo. Mas, amiga, obrigada. Gratidão. Mandando um beijo gigante para você. Já estou lhe esperando na volta, né? Para a gente fazer isso presencialmente. Gratidão ter você aqui. Com certeza. Obrigada! Gratidão Beijo também. maravilhosa, gente. Muito obrigada a todo mundo pelo tempo de vocês que assistiram a gente e acompanhem. Ai, Brisa, divide aí o teu. Eu vou dar tagar, mas divide o teu handle do Instagram. É brisa. Ponto. Brisa da Liberdade. Coloca Brisa da Liberdade que você vai me achar. E olha, para quem está no Brasil, dia 24 e 25 de maio estarei em São Paulo, na Casa Eu Serena, fazendo vivências de constelação sistêmica, tá? É um domingo, de manhã e à tarde, e segunda de manhã são períodos avulsos. Então, se você pode um período ou outro, você se inscreve, tem lá na Casa Eu Serena, aqui no Instagram, o formulário para se inscrever, a participação é gratuita e para se constelar você consulta as vagas e os valores comigo. Maravilhosa. Instagram, eu acho que é a melhor forma para você. Tem algum outro lugar que as pessoas possam te achar também, Brisinha? Sim, mulher, olha, vou te falar, hoje venceu o meu HostGator. Eu estou atualizando, mas anotem aí que amanhã já vai estar no ar de volta. Só seguir, né? Saúdesistêmica.com. Ai, Saúdesistêmica.com. maravilhosa. Ai, Brisa, obrigada, meu amor, meus amores, né? Um beijo bem grande para todos, né, nessa jornada de volta. Super excited, né? Um beijo, Ah, querida. gratidão, linda. Gratidão, Parabéns pelo maravilhosa. trabalho. Você também, obrigada.